Não há duas sem três. Seguimos agora para a caixa tipo baú. Olá, eu sou o André e este é o Gamenificent. Depois da caixa de fósforos e da caixa tipo tigela, vamos fazer a caixa baú. Já sabem, se quiserem conhecer ou relembrar o material de que vão necessitar, vão aqui a este link para o ver. Se já têm tudo o que precisam, vamos ao trabalho. Este modelo é um pouco mais trabalhoso, mas nem por isso mais difícil. Ao contrário dos anteriores, que nós tínhamos uma caixa e uma capa, aqui temos apenas a caixa e a tampa. A planificação deste modelo terá mais ou menos este aspecto por cortar e este depois de cortada. Aqui nós vemos que na caixa cada uma das arestas tem duas paredes, ou seja, há aqui um reforço nestas paredes que é importante também termos em consideração durante a planificação. Eu tenho já aqui comigo uma folha A4 e sugiro que façamos esta caixa mais ou menos com este tamanho, talvez será uns 5 cm de largura, 7 de comprimento e 2 de altura. Então eu vou começar por marcar as linhas de referência da parte mais comprida da planificação. Portanto, nós começamos aqui na base da caixa. Cada uma destas paredes tem um reforço, tem uma aba que vem para dentro e cola do lado de dentro para reforçar essa parede. Portanto, aqui vou precisar de duas alturas, digamos assim. Se bem que a aba de fora vou fazer um pouco mais pequena. Portanto, em vez de ter 2 de altura, terá cerca de 1.8. Então eu marco 1.8. Agora sim, mais 2 de altura, 3.8. Agora temos aqui a largura, 5 cm será 8.8. A altura de novo, 10.8. Mais 5. E agora esta aba aqui superior, 2. Fazemos o mesmo para um pouco aqui mais abaixo. Portanto, 1.8, 3.8, mais 5, 8.8, mais 2, 10.8 e aqui outra vez 5 e 2. Agora fazemos o lado mais curto da planificação. Novamente temos que contar com uma segunda altura aqui para ambas as paredes laterais. Ou seja, marcamos 1.8, mais 2, 3.8, mais a largura da caixa, que são os 7 cm, desculpem, o comprimento da caixa, 7 cm, 10.8, a altura, 12.8 e o 1.8 da aba de fora. Portanto, 12.8 mais 1.8, 14.6. E o mesmo para aqui, para este lado. Agora com o X-Ato podemos cortar as referências aqui, as linhas de referência de fora para ficarmos com o nosso retângulo. E agora, tal como a caixa de fósforos, podemos marcar vincos com o vincador sem grande preocupação. Essa preocupação tínhamos na caixa tipo tigela. Aqui podemos simplesmente fazer estas linhas que unem estes pontos que nós aqui já levantamos anteriormente. Como é lógico, se temos vincos, vamos querer que eles fiquem bem reforçados aqui com a dobradeira.
Agora, depois de termos isto, vem a etapa em que temos que tirar tudo o que é excesso aqui à volta da planificação. Começamos por olhar para o lado que tem estas duas paredes, digamos assim. Este é o lado da aba superior e este é o lado então da base. Aqui podemos cortar umas diagonais sem grande critério, aqui e aqui. Estes dois quadrados que aqui vemos vão ser as abas que irão colar e, portanto, tal como vimos na caixa de fósforos, o lado mais pequeno vai colar ao maior, portanto sugiro que saia daqui um corte para cada um destes lados, bem como também deste lado e deste lado. A parede de lado, as paredes dos lados podem encontrá-las aqui. Portanto, agora será a altura de cortar. Estou a fazer aqui estas marcas no papel, mas vocês podem cortar assim a olho, sem precisar de marcarem com lápis ou com material riscador. É mesmo só para vocês aqui terem percepção do que estou a fazer. Aqui vemos já quase a cartolina a querer sair, mas vamos então cortar esta aresta que falta. De um lado, cá está, e do outro. Fazemos o mesmo para este lado. Agora, como vocês veem, isto vai ser a base da nossa caixa e aqui vai ser então a tampa. Na tampa temos aqui estas duas abas que vão entrar na caixa, portanto, que será esta aresta e esta aresta, o que quer dizer que as que estão aqui de fora estão a mais, na verdade elas nasceram do facto de termos também criado estas duas, por isso podemos removê-las. Novamente, em vez de cortar com 2 cm, vou cortar com um bocadinho menos, neste caso 1.8, mas podem cortar até ainda mais, tipo 1,5 por exemplo, com 5 mm de diferença. De um lado e do outro. Agora, esta aresta mais comprida será aqui a aba superior. Por isso, precisamos aqui de cortar estes quadrados aqui nestes dois cantos. É muito normal, em alguns casos, nem sempre acontece, mas precisarem de cortar um bocadinho dentro desta linha. Portanto, se virem que isso será melhor fazê-lo, podem cortar, por exemplo, 2, 3 mm aqui dentro desta linha, para que estas abas, ao entrarem na caixa, não empanquem nas suas laterais. Eu acho que vou fazer isto nesta caixa também. E assim já acabamos por ter a certeza de que não há esse tipo de precalço. Ok. Aqui também. Pronto, aqui temos quase pronta a nossa planificação. Está a faltar aqui os cantos arredondados. Como disse, podem fazer à mão, caso não tenham a ferramenta que vos mostrei anteriormente. Mas nós temos aqui então este cortador que nos vai ajudar a fazer isso de forma mais rápida. Estes cantos arredondados são bastante essenciais porque se forem assim cantos retos, torna difícil a caixa entrar de forma mais fluida, a aba entrar de forma fluida na caixa, por isso é mesmo importante criarmos estes cantos. Quase, faltamos só este lado de baixo.
Ok, aqui temos então a planificação. Para colar, começamos por colocar cola nas 4 abas que criamos aqui previamente. Já sabem, colocar cola nunca em demasia e deixar secar um bocadinho antes de colarmos. E aplicar a cola no máximo de superfície aqui desta aba, para que não haja algumas zonas sem cola e a coisa fique um bocadinho mais frágil. Ok, deixamos secar um pouco e enquanto isso arrumamos o lixo que entretanto fizemos. Então agora podemos fechar. Depois disto, vamos então com a dobradeira reforçar aqui os pontos de cola. E além disso, então, na nossa base temos as 3, a segunda camada de cada parede, não é? De cada aresta. E então a cola coloca-se aqui dentro. E novamente deixamos secar um pouco. Depois disto, dobramos então cada uma destas abas. E novamente, nunca esquecer aqui do reforço. E aqui está a caixa tipo baú. Se por acaso vocês acharem que está um pouco difícil de abrir a caixa, pode ser boa ideia fazerem, por exemplo, um corte, uma ranhura aqui no topo da caixa, como é o caso deste exemplo, em que vemos aqui uma ranhura que torna mais fácil nós colocarmos alguma coisa, ou até mesmo a unha, para ser mais fácil abrir a tampa da caixa. Por vezes é necessário, às vezes não é, por isso se virem que é necessário podem fazer isto aqui posteriormente. E cá está, a caixa tipo baú. Dando exemplos de jogos que usam caixas tipo baú para os seus componentes, temos aqui 4 caixas do Little Town. Cada uma é dada a um jogador, de acordo com a cor que ele escolheu. E tal como, por exemplo, no Taverns of Tiefenthal, em que havia um descritivo do que devia voltar para a caixa, nós aqui aproveitamos a tampa da caixa para escrever aquilo que ele precisa de acordo com o número de jogadores. O número de meeples, o número de casas, neste caso no Little Town. Aqui atrás temos o Fair On, os componentes, as caixas que também neste caso é dada a cada jogador, com os discos e os cubos que cada um tem que utilizar durante o jogo. Ou então para componentes comuns, como é o caso destes tiles de jarra que são colocados no meio da mesa durante o jogo. E aqui fica. Espero ter sido claro, mas já sabem, caso tenham alguma questão, deixem nos comentários que eu respondo assim que for possível. Deem o vosso apoio da forma que melhor entenderem. Obrigado a vocês e a toda a equipa, à Cat, à Lourdes, ao Bruno e ao Carlos pelo seu apoio e contributo, porque sem eles isto não era possível. Até breve, um abraço!